Galera, às vezes você fica pedindo aí para ter uma oportunidade, e você dorme no ponto e deixa a oportunidade passar. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick para mais um vídeo nessa tranqueira de canal, o Nick em Portugal. E no vídeo de hoje a gente vai falar do Etias. Recebi essa pergunta de um inscrito do canal. Inclusive, se você não assistiu o vídeo anterior, são esses dois vídeos aqui, um inclusive que eu respondo dúvidas de seguidor, essas coisas, e eu me comprometi a falar um pouquinho sobre o Etias num próximo vídeo. Então o vídeo chegou. E esse vídeo é de extrema importância, principalmente para você que fica naquela história de que em 2024, 2025, 2000 sei lá quando, eu pretendo sair do Brasil, ir para a Europa, ir para Portugal, enfim, que seja. Então é muito importante, porque esse tal do Etias, ele vai fazendo o cerco se fechar cada vez mais para quem quer sair do Brasil, rumo, no caso, por exemplo, a Portugal. Então fica até o final desse vídeo que você vai entender. Então se você já não é inscrito do canal, se inscreve no bendito do canal. Tem aí o botão aqui, o botão ali. Porque o YouTube ele fala para mim que de cada 10 pessoas que assistem um vídeo, 7 não são inscritos do canal. Então, pô, se você tá aqui, tem gostado dos vídeos que eu tenho postado e tal, custa nada, dá uma força aí pra gente fazer essa família crescer cada dia mais. Então vamos lá, vamos falar do Etias. O que é o Etias, Nick? A gente me perguntou se o Etias ele ia substituir o visto. Etias não é um visto, tá? Etias não é um visto. É uma autorização de viagem que você vai solicitar. Então, por exemplo, para você viajar para alguns lugares do espaço Schengen, por exemplo, Portugal, enfim, entre outros aqui, você não precisa solicitar um visto para turismo, por exemplo. Diferente de quando você vai para os Estados Unidos, que você passa por toda aquela... Mas por que você não precisa, no caso em específico aqui para Portugal? Por causa de acordos laterais que o Brasil tem com Portugal e outros países que fazem parte do espaço Schengen. Tá, Nick, mas diz para mim por que você acha que isso vai complicar? Muito provavelmente pelo cronograma que eles têm, Portugal vai fazer parte desse sistema a partir de 2024. Então é mais uma nova análise que vai ser feita. Eles falam para simplificar e facilitar no momento que você for embarcar para os países, o espaço Schengen. Então você vai entrar no site e no site você vai fazer o cadastro ali bem rápido, vai mandar umas fotos, uns documentos e dando tudo certo, já sai ali uma autorização. Vai ter um custo de 7 euros e ele vai ter uma validade de 3 anos. Se o seu passaporte tiver com um vencimento menor, quando você pegar um novo passaporte, você tem que fazer uma nova solicitação. Então tem um monte de questãozinha técnica, mas eu não quero ficar preso a isso, porque o meu canal eu vou numa outra toada. Aqui não é um canal só de jornalístico, não. Aqui eu falo coisas pro dia a dia, para crescimento pessoal, até espiritual. Às vezes a gente fala de algumas coisas aqui, mas o que eu quero falar com vocês, principalmente para as pessoas que ficam com esse negócio de que em 2030... eu já recebi casos de pessoas falando que está com planejamento para vir em 2028. A gente está em 2023. Se a gente colocar aqui de 23 para 28 são 5 anos, dá uma olhadinha no que aconteceu no mundo nos últimos 5 anos. Olha a loucura que o mundo virou nos últimos 5 anos. Virou de pernas pro ar. Então, às vezes eu até entendo, tem algumas pessoas que falam, não, que eu quero ir o máximo preparado possível e tal. Eu não tô aqui para recriminar esse tipo de pessoas. Não à toa que eu tenho um vídeo falando sobre alguns modelos e tal, e tem um modelo lá que é bem engraçado, que eu coloquei o nome de segura na mão de Deus e vai. Só que tem pessoas que, na verdade, tá prorrogando o prazo por falta de comprometimento com si próprio. Às vezes se compromete com tantas pessoas, com o trabalho, com isso, com aquilo, e na hora de se comprometer consigo, com o seu próprio futuro, vai deixando para depois. Por isso que nesse canal, como ele é diferente dos outros, e eu tenho certeza que você já se inscreveu no canal, aqui a gente procura abolir o termo planejamento. E a gente coloca checklist. Inclusive eu até ajudo pessoas a fazer checklist. Se você quiser saber mais, você me chama aqui no Instagram, vai estar passando aqui embaixo. Me chama que lá eu explico um pouquinho de até como é que eu fiz o checklist, inclusive para viajar. Porque o checklist é uma metodologia. E eu usei essa metodologia para poder fazer minha viagem. E eu vejo tanta gente falando de planejamento e o cérebro usa isso como um refúgio e fala, não, deixa lá na caixinha de planejamento. E nunca acontece. Diferentemente do checklist, que você vai colocando pontos e prazos do que você precisa fazer, você vai criando tarefas para que você possa cumpri-las num tal prazo, num determinado momento X. Então é diferente de, não, daqui 2 anos eu vou, tá, mas o que você está fazendo hoje? Não, depois eu vejo,
Então o nosso cérebro, ele anula. Então o que eu tenho para falar aqui do ETIAS para você é que o ETIAS é mais um sistema que eles estão fazendo justamente para filtrar, para poder fechar um pouquinho mais. Por exemplo, tem partidos aqui em Portugal que se dependesse deles, um brasileiro para poder entrar aqui, assim, seria quase que mosca branca. Então, pode acontecer de um dia esse partido chegar ao poder. Não estou dizendo nem se é bom, nem se é ruim, mas eles batem muito sobre essa questão da imigração, de que Portugal está abrindo muitas portas e está vindo gente de tudo quanto é lugar, e eles têm medo de que aqui aconteça igual acontece, por exemplo, hoje lá na França, que entrou um monte de gente aí que hoje comete atentados, enfim, né? Estou falando de uma forma bem superficial, porque senão o vídeo ele fica muito extenso. Então, o que eu quero falar é que, conforme o tempo vai passando, algumas portas que as pessoas entravam por ela, elas vão se fechando. Então, você que fica nesse negócio de ficar empurrando aí com a barriga, depois eu vejo, quando você for dar realmente atenção para aquilo que você deseja, possa não dar mais. Então, se eu tenho um toque para te dar em relação a isso, não tô aqui para fazer alarde nem nada, é que a cada dia que passa vai ser implementado serviços, vai ser implementado questões para poder trazer mais segurança para os países, o que eu não acho que eles estão errados em fazer isso, só que às vezes em fazendo isso pode dificultar a forma pela qual você vai vir, porque para cá tem gente que vem de tudo quanto é forma, desde visto de procura de trabalho, de estudante, de aposentado. Tem pessoas que inclusive vêm com visto de turista e depois busca legalização. A gente não está aqui para tapar o sol com a peneira. Acontece isso, inclusive também acontece porque tem a tal da manifestação de interesse. Então a pessoa que saiu para viajar, veio aqui para Portugal, não sei se você sabia disso. Se você veio para Portugal, está aqui como turista, gostou do país e deseja ficar aqui, Portugal tem uma forma de você se legalizar aqui. E essa forma é através da manifestação de interesse. Então, até então tem 2 pontos que dá para você conseguir a legalização vindo como turista e conseguir ficar aqui. Uma que é, viu um contrato de trabalho, então você chegou, tá turistando, poxa, mas gostei, quero ficar aqui. Você procurou um emprego, conseguiu um emprego, a empresa vai te dar um contrato de trabalho, aí você vai entrar no site dos órgãos competentes, tal, tem vídeo aqui, inclusive falando mais sobre isso. Então tem essa modalidade, que é via contrato de trabalho, e tem a outra que é via recibo verde. No Brasil seria parecido com o MEI, emite faturas de acordo com o trabalho. Você foi lá, fez um trabalho de eletricidade, você trabalhou uma semana, você emite ali como fosse uma nota fiscal do Brasil para a pessoa, e aí depois com esses comprovativos você mostra para o país que você tem condições de sobrevivência aqui. Então não é só, você tem que demonstrar que você tem capacidade de ficar no país. Então cada dia que passa vai ficando mais difícil devido a arrendamento, essas coisas. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Cada dia que passa, as coisas vão dificultando cada dia mais. E tem gente que fala para mim, não, Nick, quando melhorar, aí eu volto a planejar, eu volto a fazer checklist. Gente, eu não acredito muito nesse negócio de melhora, não. Olha o tanto de guerra, o tanto de conflito que tem dia após dia. Isso do que a gente sabe. Fora o que a gente não sabe que está prestes a acontecer. Então, o mundo lindo e maravilhoso, para mim, eu acredito que só teve o Jardim do Éden só. E mesmo assim, o homem pecou. Então, se você ficar esperando o dia perfeito, a hora perfeita, quando tudo estiver bem, quando não tiver mais inflação, quando baixar o valor do arrendamento, olha, eu acho muito difícil que isso volte a acontecer de novo. Porque o mundo está em crise. O mundo está em crise. Então o ETIAS, ele é um sistema que já funciona já em alguns outros lugares aqui do Espaço Schengen, mas Portugal tem tudo para aderir e já começar ele efetivamente em 2024. E com isso, muito provavelmente vai acabar até aquela questão de quando você estiver circulando dentro do Espaço Schengen, ter que ficar carimbando o passaporte. Até algumas pessoas gostam de ter o passaporte bastante carimbado e tal, né? Para demonstrar que viajou bastante. Mas com esse sistema de integração do Espaço Schengen, vai ser tanto para a questão de segurança e facilitar também na hora de você passar pela imigração, porque aí pro detector facial, esse tipo de coisa vai acabar facilitando. Então, pessoal, muito cuidado para você não ser refém de você mesmo, tá? Porque o seu maior inimigo é você, Eu tenho um outro vídeo que eu vou gravar sobre, eu falo 2 tipos de circunstância. Uma, que você pode ir
arregaçar a manga e mudar, e a outra que é inerente a você, que aí são de terceiros, são de fatos que acontecem no mundo e tal, enfim. Então daquilo que dá pra você fazer, vai atrás e faça. Não fique esperando por ninguém, porque ninguém vai fazer por você não, tá? Então, o vídeo de hoje é para trazer um pouquinho de informação para você, mas não só trazer informação técnica, jornalística, mas te mostrar que o cenário futuro pode complicar dependendo do planejamento que você está fazendo hoje. Então, esqueça planejamento e vai atrás de checklist. Se quiser saber mais, me chama aqui no Instagram que a gente bate um papo sobre isso. Que Deus abençoe você, abençoe seu planejamento, abençoe sua família. Bora junto dessa caminhada, beleza? Fui!